através das obras de Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Rogamos ao Mestre Jesus, derrame sobre nós suas bênçãos, para que todos nós possamos ser tocados em nossos corações e consciências dos seus ensinamentos e possamos nos modificar a cada momento, a cada dia, a cada instante. A lição que vamos abordar hoje está no livro Caminho, Verdade e Vida, lição 113, cujo título é Não Te Esqueças. Esta lição está baseada no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 11, que corre assim: Porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. E o Emmanuel comenta, narra o Evangelho de João, que muita gente, encaminhando-se para Betânia, buscava cercar-se do Mestre, não somente para vê-lo, mas para contemplar também a figura de Lázaro, retirado do sepulcro. Nessa movimentação, muitos iam e voltavam transformados, irritando os círculos farisaicos. O Emmanuel comenta então esta lição dizendo que muitos eram seguidores de Jesus, muitos o acompanhavam, muitos queriam vê-lo e ouvi-lo, mas naquele instante em Betânia também estavam tocados pela imagem de Lázaro, que havia saído do sepulcro depois de ser tido como morto. Então aquela imagem de Lázaro mostrava os poderes de Jesus, que podia transformar a todos, inclusive fazer com que os mortos ressuscitassem, colocando bem esta frase entre aspas. Então essa grande transformação tocava aqueles que viam e criam, e que dessa maneira se transformavam, e isso provocava grande irritação nos fariseus. Continua Emmanuel, essa lembrança do apóstolo é preciosa, a situação todavia é idêntica nos dias atuais. A alma voltada para o Cristo quase sempre foi ressuscitada por seu amor, escapando à sombra dos pesadelos intelectuais que operam a morte do sentimento. Muitos homens estão mortos, soterrados nos sepulcros da indiferença, do egoísmo, da negação. Quando um companheiro como Lázaro tem a felicidade de ser tocado pelo Cristo, eis que se estabelece a curiosidade geral em torno de suas atitudes. Todos desejam conhecer-lhe as modificações. Portanto, Emmanuel traz para os dias atuais essa maneira dos homens serem tocados pela mensagem do Mestre, mas trabalhados apenas esses ensinamentos na intelectualidade, ainda demoram a provocar transformações. E quando se deparam com exemplos como viram Lázaro transformados, então, nesse momento em que se deparam com esses exemplos de grandes mudanças, de grandes modificações no comportamento, na conduta, nas atitudes, se sentem tocados e também, dessa maneira, podem iniciar o seu processo de transformação baseado nos ensinamentos de Jesus. Se és, portanto, um beneficiado de Jesus, continua Emmanuel, se o Senhor já te levantou do pó terrestre para o conhecimento da vida, recorda-te de que teus amigos, na maioria, têm notícias do Mestre, todavia ainda não estão preparados a compreendê-lo integralmente. Serás como Lázaro, o ponto de observação direta para todos. Somente começarão a receber claridade da crença sincera por ti, reconhecendo o poder de Jesus pela transformação que estejas demonstrando. Portanto, muitos são aqueles que já foram tocados pelas mensagens, mas ainda falta-lhes um estímulo maior, e esse estímulo vem na nossa presença, no nosso comportamento, na nossa conduta, que, nos conhecendo há muito tempo, sabe dos vícios, dos defeitos que tínhamos e que agora se encontram amenizados, transformados, transformando atitudes do mal, atitudes de vícios, atitudes de defeitos graves em mudanças que desta maneira manifestam o amor ao próximo, a caridade, o bem, a preocupação com o bem-estar dos outros. Essa transformação em nós se assemelha à de Lázaro.
E é claro que aqueles que convivem conosco, amigos, familiares, ao perceber essas transformações que tenham sido provocadas justamente porque nós conhecemos a Jesus e fomos tocados pelos seus ensinamentos e motivados a nos transformarmos, essas atitudes também provocam grandes transformações nos outros. Continua Emmanuel: se já foste, pois, chamados pelo Senhor da vida, está em tuas mãos continuares nos recintos da morte, ou levantares para edificação dos que te rodeiam. Então, essas mensagens que nos tocaram em algum momento, e sabemos que esse momento é o momento do amadurecimento do homem, do espírito, quando cansado dos erros cometidos, quando cansado dos sofrimentos, das dores, o homem então se sente motivado a fazer grandes transformações, a realmente enveredar pelo caminho do bem, pelo caminho do exercício da caridade. E esta mudança provoca, sim, nos outros, pelo exemplo, também grandes transformações. Em outra mensagem, Emmanuel cita filósofos e cientistas, homens de grande conhecimento, mas que usaram muito pouco esse conhecimento para si. Não foram tocados pela verdade que eles anunciavam e ensinavam, se assemelhando a aves de grandes plumagens, de belas plumagens, mas que não conseguiam alçar grandes voos, porque ainda estavam apegados à materialidade, ao orgulho, ao egoísmo, e assim não usavam em seu próprio benefício os ensinamentos que divulgavam aos outros. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, ele vai ter um subtítulo que se chama Os Bons Espíritas. E ele diz como se pode reconhecer os verdadeiros espíritas. E ele diz assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Portanto, todos nós que conhecemos, que sabemos que ainda estamos apegados a este mundo material, que ainda trabalhamos muito mais pela nossa individualidade, pelo conforto, pelos bens que a matéria possa nos trazer, e que o Espiritismo, através do seu chamamento, provocou em nós grandes transformações morais, onde nós começamos a substituir o egoísmo pelo altruísmo, a individualidade pelo amor ao próximo, pela preocupação que se tem com os outros, procurando observar nossas atitudes, sendo sempre mais mansos, mais pacíficos, mais misericordiosos. É essa a característica daqueles que foram tocados pela mensagem de Jesus através do Espiritismo. E ainda na citação do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 20, fala dos trabalhadores da última hora, que os espíritas são esses trabalhadores chamados na última hora, mas que anteriormente já haviam sido chamados por Jesus. E o Senhor muitas vezes insistiu para que nós o seguíssemos, mas nós ainda, mostrando falta de amadurecimento espiritual, ainda preferíamos a vida da materialidade, a vida do egoísmo, a vida do orgulho, a vida dos bens materiais, em detrimento dos verdadeiros bens espirituais. Portanto, esta é a última chamada, porque sabemos que o nosso planeta também está numa grande transformação. E no mundo de regeneração, no mundo regenerado, só permanecerão aqueles que são verdadeiramente bons, aqueles que, em conhecendo as leis divinas, conseguiram despertar, que elas já estavam desde sempre gravados na sua própria consciência. E esta consciência é aquela que nos guia no caminho do bem. A intuição que se manifesta pela nossa conscientização, ela está sempre a nos indicar os melhores caminhos, que não estão para atender os nossos interesses egoístas, mas estão realmente para nos indicar os caminhos do bem, os caminhos que são trilhados pelos nossos antecessores do bem, do amor, os verdadeiros enviados do Senhor.
Ainda nos reportando ao Livro dos Espíritos, na questão 622, lá está escrito que Deus outorgou a alguns homens a missão de revelar a sua lei. Portanto, todos aqueles que tomam conhecimento desta lei, que se conscientizam dela, se tornam arautos do Senhor, arautos de Deus para divulgar as suas leis, e assim, através do ensinamento, mas não só o ensinamento pela palavra, mas principalmente o ensinamento pelas atitudes, faz com que as pessoas possam então ser despertadas para enxergar em nós aquele Lázaro transformado, aquele Lázaro modificado, aquele Lázaro realmente vivo, vivo para a vida espiritual, a vida do Espírito, a vida que manifesta essa centelha divina que brilha cada vez mais em nós nas atitudes do amor. Ainda nos reportando ao Livro dos Espíritos, temos a lição que está na questão 622, aliás, na questão que está a questão 913 e seguintes, onde chama a nossa atenção para a grande dificuldade que é desenraizar esse egoísmo, essa raiz do egoísmo que está penetrada tão fundo em nós todos, porque nós, em nossas múltiplas existências, sempre cultuamos os nossos interesses pessoais, em detrimento dos outros, por causa principalmente da grande influência da matéria, e desta nós precisamos nos libertar. Porque o corpo, a matéria, nós deixamos aqui na Terra, mas a vida espiritual continua para que nós possamos realmente alçar os grandes voos, e todo esse conhecimento já alcançado, todo esse aprimoramento do nosso intelecto, tem que ser colocado em prática em atitudes morais, atitudes do amor. Então, esse egoísmo, ele será superado quando houver uma supremacia da vida moral sobre a vida material. E é deste jeito que nós conseguiremos, então, nos colocarmos como verdadeiros obreiros do Senhor. Não apenas aqueles que batem no peito e dizem, Senhor, Senhor, aqui estou, mas aqueles que conseguiram ultrapassar a porta estreita que nos conduz aos reinos dos céus. Aqueles que conseguiram, e possamos estar entre aqueles que conseguiram entender o que significa a palavra bem-aventurança, acompanhada da aflição, da misericórdia, da pureza de coração, mostrando que realmente todos esses benefícios das bem-aventuranças serão conquistadas à medida que esse exercício nos promova ao nosso verdadeiro lugar no reino dos céus. É esta a mensagem que fica no dia de hoje, através do Evangelho de Emmanuel, que traz as mensagens do Mestre Jesus e dos seus apóstolos, servindo a nós todos como guias, como roteiros, como exemplos, como manuais de conduta, para que possam ser colocados em exercício na nossa vida, e assim possamos estar cada vez melhores e ocuparmos o nosso lugar, o nosso verdadeiro lugar na seara do Mestre Jesus. Enquanto aqui encarnados, temos que trabalhar na sua seara pelo próximo, procurando ajudá-los, procurando despertá-los, porque todos aqueles que se aproximam de nós são necessitados, assim como nós todos fomos necessitados em épocas anteriores, quando o sofrimento nos atingiu, quando o desespero, quando a falta de um horizonte onde pudéssemos encontrar felicidade nos faltava, mas que felizmente as portas das casas espíritas pelas que nos receberam foram então as grandes portas estreitas que nós conseguimos passar e que agora podemos vislumbrar o nosso futuro, trabalhando sempre por Deus, por Jesus, pela sua obra, para que possamos cada vez mais angariar adeptos para entenderem o verdadeiro cristianismo, para entenderem essa mensagem do Mestre, onde ele realmente queria que todos nós nos amássemos
do mesmo jeito que Ele sempre nos amou. Então, nossas saudações a todos e que essas mensagens possam nos beneficiar e nos trazer uma grande esperança para o nosso futuro. Até logo. Boa tarde.